Olá, meu nome é Roberto Mendes. Tenho 54 anos e sou o homem que tentou roubar a casa de um santo. Antes que pensem que sou louco ou que esta é uma história inventada, preciso que entendam algo muito importante. Eu era ateu, era criminoso, era um homem completamente destruído pela vida. Não acreditava em Deus, não acreditava em milagres, não acreditava em nada, exceto no dinheiro e na medicina moderna. Mas o que me aconteceu em agosto de 2005, numa casa em Milão, mudou absolutamente tudo o que eu pensava sobre a realidade, sobre o sobrenatural e sobre o poder da fé. Naquela noite, entrei para roubar a casa da família Acutis. Levava uma faca enferrujada no bolso e o coração cheio de puro desespero. A minha esposa, Helena, estava morrendo de câncer de pâncreas no nosso apartamento miserável e eu não tinha nenhum único euro para comprar os remédios que pelo menos aliviassem a sua dor insuportável. Irmão, irmã, o que vou contar agora levei 20 anos para conseguir dizer em voz alta. 20 anos guardando este segredo porque tinha medo de que me chamassem de louco, mentiroso ou algo pior. Preciso levar você ao início de tudo para que entenda como um homem normal acaba se arrastando pela janela de uma casa alheia no meio da noite. Eu nasci em Buenos Aires, Argentina, numa família trabalhadora que nunca teve muito, mas também não nos faltava o essencial. O meu pai era mecânico e a minha mãe costureira. Ensinaram-me a trabalhar honestamente, a respeitar os outros e a nunca pegar o que não fosse meu. Durante 30 anos da minha vida, segui esses ensinamentos à risca. Trabalhei na construção civil desde os 16 anos. Casei-me com a Helena quando tínhamos 25 e juntos decidimos emigrar para Pia, Itália, em busca de melhores oportunidades econômicas. Chegamos a Milão no ano 2000 com 2 malas e um sonho enorme. Os primeiros anos foram difíceis, mas bonitos. Eu consegui trabalho numa construtora italiana. A Helena limpava casas de famílias ricas e, pouco a pouco, fomos construindo a nossa pequena vida num apartamento minúsculo, mas cheio de amor, nos arredores da cidade. Não tínhamos filhos porque a Helena tinha problemas de fertilidade, mas tínhamos um ao outro e isso era suficiente para nós. Tudo mudou em março de 2005, quando a Helena começou a sentir dores abdominais que não desapareciam com nada. No início pensamos que fosse algo digestivo, talvez estresse do trabalho ou má alimentação, mas as dores intensificavam-se a cada semana até que ela já não conseguia nem levantar-se da cama em algumas manhãs. Finalmente convencia a ir ao hospital público para fazer exames completos. Nunca esquecerei a cara do médico quando nos deu os resultados. Câncer de pâncreas em estágio avançado, disse-nos com aquela frieza profissional que os médicos têm quando dão notícias devastadoras. O tumor já tinha se espalhado significativamente, as opções de tratamento eram limitadas e extremamente caras. Deu-me estatísticas, porcentagens de sobrevivência, nomes de medicamentos que soavam como sentenças de morte disfarçadas de falsa esperança. A Helena chorava em silêncio enquanto eu sentia que o mundo desmoronava ao meu redor como um prédio num terremoto. Deram-lhe entre 3 e 6 meses de vida se não recebesse tratamento agressivo imediato. Com tratamento, talvez 1 ano, mas sem nenhuma garantia real de nada. Os meses seguintes foram uma descida ao inferno mais escuro que você possa imaginar. O tratamento de quimioterapia custava milhares de euros que nós simplesmente não tínhamos disponíveis. Eu ganhava apenas 1.000 euros mensais trabalhando 12 horas por dia na construção sob o sol escaldante do verão italiano. A Helena já não podia trabalhar porque a dor e as náuseas mantinham-na acamada a maior parte do tempo. Vendi tudo o que tínhamos de valor, a televisão pequena, as alianças de casamento que tínhamos comprado com tanto sacrifício, a moto velha que usava para ir ao trabalho, absolutamente tudo. Pedi empréstimos a colegas de trabalho que mal me conheciam, implorando com lágrimas nos olhos. Liguei para a minha família na Argentina, mas eles também não tinham dinheiro para me enviar porque a situação econômica lá estava igualmente terrível. Todas as noites chegava a casa esgotado física e emocionalmente, encontrando a Helena mais magra, mais pálida, mais perto da morte, e todas as noites sentava-me ao lado da sua cama perguntando-me o que mais podia fazer para salvá-la. Foi em julho de 2005 que o desespero finalmente me empurrou para o abismo moral. Um colega de trabalho chamado Maurício, um italiano de Nápoles com conexões duvidosas no mundo do crime, propôs-me algo que em circunstâncias normais eu teria rejeitado imediatamente sem pensar 2 vezes. Disse-me que conhecia casas de famílias ricas que viajavam frequentemente e deixavam os seus lares praticamente desprotegidos durante semanas inteiras. Explicou-me que entrar, pegar algumas joias ou dinheiro vivo e sair sem deixar rastro era relativamente fácil se a pessoa soubesse o que estava fazendo e mantivesse a calma. Olhei para ele com horror inicial e disse-lhe que jamais faria algo assim porque não era um criminoso e nunca o seria.
mas o Maurício simplesmente deu de ombros e disse-me com um sorriso cínico: Irmão, todos temos um preço. O teu é a tua esposa moribunda. Quando estiveres pronto para salvá-la de verdade, procura-me e falamos seriamente. As suas palavras ficaram gravadas na minha mente como ferro em brasa, marcando gado para sempre. Durante 3 semanas lutei contra a tentação com todas as minhas forças disponíveis. Cada vez que via a Helena contorcer-se de dor, porque já não tínhamos dinheiro nem para os analgésicos básicos, a voz do Maurício ressoava na minha cabeça, oferecendo-me uma saída fácil e rápida. Cada vez que ela me olhava com aqueles olhos cheios de amor incondicional e me dizia para não me preocupar tanto, que tudo ia ficar bem de alguma forma, eu sentia que morria por dentro de culpa e impotência absoluta. Uma noite de agosto, depois de ver a Helena vomitar sangue no banheiro durante 20 minutos seguidos, enquanto eu só podia segurar a sua cabeça trêmula, algo dentro de mim quebrou-se definitivamente para sempre. No dia seguinte, procurei o Maurício na obra onde trabalhávamos juntos. Disse-lhe que estava pronto para fazer o que fosse necessário pela minha esposa moribunda. Ele sorriu largamente como se tivesse ganho uma aposta consigo mesmo e disse-me que tinha a casa perfeita para um principiante nervoso como eu. Era a casa de uma família rica no bairro elegante de Porta Venésia. Os pais viajavam constantemente para negócios internacionais. O Maurício explicou-me tudo com detalhes meticulosos durante os dias seguintes. A família chamava-se Acutis. O pai era um empresário de sucesso e a mãe vinha de uma família aristocrática italiana com muito dinheiro de gerações. Tinha um filho adolescente de 14 anos que supostamente era muito tranquilo e religioso, sempre enfiado no computador ou na igreja do bairro, rezando como um monge medieval. O Maurício tinha estudado as suas rotinas durante as semanas anteriores. Os pais viajavam para Londres frequentemente a negócios e deixavam o filho sozinho com alguma empregada doméstica que ia embora às 9 da noite pontualmente, sem falta. A janela do escritório no andar térreo tinha uma fechadura fraca, facilmente manipulável. Lá dentro havia objetos de valor significativo, joias da mãe guardadas no quarto principal, dinheiro vivo que o pai mantinha numa gaveta da sua mesa para despesas menores, eletrônicos caros por toda a casa esperando para serem levados. O Maurício desenhou-me um mapa detalhado da casa baseado nas suas observações externas cuidadosas. Emprestou-me ferramentas básicas para forçar fechaduras e janelas e disse-me que a melhor noite para entrar era na próxima quinta-feira, quando os pais estariam em Londres. A quinta-feira chegou rápido demais para o meu gosto. Naquela tarde, antes de sair para o meu destino criminoso, sentei-me ao lado da cama da Helena e observei-a dormir com evidente dificuldade. A sua respiração era superficial e trabalhosa, como se cada inspiração lhe custasse um esforço sobre-humano tremendo. A sua pele tinha aquela cor amarelada característica dos pacientes com problemas hepáticos severos derivados do câncer pancreático espalhado. Tinha perdido tanto peso que eu podia ver claramente os seus ossos sobressaindo sob a pele fina como papel. Eu amava-a com todo o meu ser destroçado. Amava-a tanto que estava disposto a tornar-me um criminoso por ela, sem hesitar nem mais um segundo. Inclinei-me sobre o seu corpo frágil e beijei a sua testa suada com ternura infinita. Vou salvar-te, meu amor. Sussurrei contra a sua pele quente pela febre constante. Não sei como ainda, mas prometo que não vou deixar-te morrer assim. Vou conseguir o dinheiro para o teu tratamento. Custe o que custar pessoalmente. Ela não respondeu porque estava profundamente adormecida sob o efeito dos poucos calmantes que nos restavam. Às 2 da madrugada de sexta-feira, eu estava parado em frente à casa dos Acutis na escuridão total da rua silenciosa. Era uma construção elegante de 3 andares, com fachada de pedra antiga bem conservada e jardim dianteiro perfeitamente cuidado por profissionais. As janelas estavam completamente escuras, exceto por uma luz tênue que brilhava no segundo andar. Provavelmente algum abajur esquecido ligado por descuido inocente. O meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo retumbando nos meus ouvidos como tambores de guerra antigos. As minhas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar as ferramentas que o Maurício me tinha emprestado para a ocasião. Caminhei silenciosamente para a lateral da casa, onde estava a janela do escritório, que o Maurício tinha identificado como ponto de entrada ideal para principiantes nervosos. Tal como ele tinha dito, a fechadura era velha e fraca, quase convidando qualquer um a entrar sem maior esforço técnico. Em menos de 2 minutos consegui abri-la com as mãos tremendo violentamente de medo e adrenalina pura misturadas no meu sangue acelerado. Deslizei para dentro da casa escura, prendendo a respiração como se o próprio ar pudesse delatar-me. O interior da casa cheirava a limpeza e a flores frescas, colocadas estrategicamente em vasos elegantes. Os meus olhos demoraram alguns segundos para se ajustar à escuridão quase total do escritório onde tinha entrado sorrateiramente.
podia distinguir formas de móveis caros, estantes cheias de livros antigos encadernados em couro fino. Uma mesa de escritório de madeira maciça que provavelmente custava mais do que tudo o que eu tinha ganho num ano completo de trabalho honesto. Tirei a pequena lanterna que levava no bolso e comecei a revistar as gavetas da mesa com movimentos silenciosos e calculados cuidadosamente. Encontrei documentos, faturas velhas, fotografias de família que mostravam um casal elegante, com um menino sorridente de cabelo castanho ondulado em diferentes lugares turísticos do mundo civilizado. Nada de valor monetário imediato para os meus propósitos desesperados e urgentes. Decidi subir ao segundo andar, onde supostamente ficava o quarto principal, com as joias da mãe guardadas em alguma gaveta ou cofre facilmente acessível. Caminhei em direção às escadas, contendo cada passo para não fazer barulho no chão de madeira antiga que poderia ranger, delatando-me instantaneamente perante qualquer ocupante acordado da residência silenciosa. Subi as escadas lentamente, testando cada degrau antes de colocar o meu peso completo sobre ele para evitar qualquer som delator desnecessário. A casa estava num silêncio sepulcral absoluto, exceto pelo tic-tac distante de algum relógio antigo de parede, marcando os segundos do meu crime em progresso irreversível. Cheguei ao segundo andar e vi um corredor longo com várias portas fechadas misteriosamente de ambos os lados, esperando para serem exploradas pelas minhas mãos trêmulas de ladrão novato assustado. A luz tênue que tinha visto de fora vinha debaixo de uma das portas no final do corredor silencioso. Provavelmente o quarto do adolescente religioso que o Maurício tinha mencionado depreciativamente como irrelevante para os nossos planos criminosos lucrativos. Decidi começar pelos outros quartos primeiro para evitar qualquer encontro desnecessário com o único ocupante aparente da casa adormecida. Abri a primeira porta à minha esquerda com extremo cuidado milimétrico. Era um banheiro elegante com mármore italiano e acessórios dourados brilhantes que refletiam a luz da minha pequena lanterna. Nada útil para os meus propósitos monetários imediatos. Fechei a porta silenciosamente e continuei a minha busca desesperada. A segunda porta revelava o que claramente era o quarto principal da casa elegante. Uma cama enorme com dossel de madeira talhada ocupava o centro do quarto espaçoso, decorado com gosto requintado. Havia penteadeiras com espelhos antigos, armários embutidos de madeira escura nobre, quadros que pareciam originais valiosos pendurados nas paredes forradas com tecido fino importado. O meu coração acelerou com esperança renovada enquanto me dirigia para a penteadeira principal, onde as mulheres ricas tipicamente guardavam as suas joias cotidianas mais facilmente acessíveis. Abri a primeira gaveta com as mãos trêmulas de antecipação nervosa. Encontrei colares, pulseiras, anéis com pedras que brilhavam mesmo sob a luz fraca da minha lanterna pequena e barata. Não sabia nada sobre joalheria fina, nem o seu valor real no mercado negro clandestino. Mas mesmo o meu olho inexperiente podia reconhecer que tinha encontrado um tesouro considerável e significativo. Comecei a colocar as joias na bolsa preta que tinha trazido especificamente para este propósito criminoso e vergonhoso. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair um anel que rolou para baixo da penteadeira, fazendo um ruído pequeno, mas claramente audível no silêncio noturno absoluto da casa. Fiquei paralisado, completamente imóvel durante vários segundos eternos e intermináveis, escutando atentamente qualquer sinal de que alguém tivesse ouvido o ruído delator da minha falta de jeito criminosa imperdoável. Nada se movia na casa silenciosa, aparentemente ainda adormecida. Respirei aliviado prematuramente e continuei a encher a bolsa com mais joias brilhantes, promissoras de salvação econômica para a minha esposa moribunda que me esperava em casa. Quando a bolsa estava quase cheia de tesouros roubados, decidi revistar as outras gavetas, procurando dinheiro extra que pudesse complementar o meu espólio considerável e crescente. Foi então que ouvi algo que gelou o meu sangue instantaneamente nas minhas veias tensas de criminoso novato assustado. Passos suaves, mas claramente audíveis, aproximando-se pelo corredor, vindo da direção do quarto com a luz acesa suspeita no final do corredor escuro e ameaçador. Alguém estava acordado na casa e vinha diretamente para onde eu estava parado, com as mãos literalmente metidas nas gavetas alheias, cheias de joias roubadas vergonhosamente. O meu primeiro instinto foi esconder-me debaixo da cama como uma criança com medo dos monstros noturnos imaginários. Mas antes que pudesse mover-me sequer um centímetro, a porta do quarto abriu-se completamente de repente. A luz do corredor iluminou a figura de um adolescente parado no limiar da porta aberta, olhando diretamente para mim, sem piscar sequer uma vez perceptivelmente. Era magro, de estatura mediana para a sua idade aparente, com cabelo castanho ondulado, algo despenteado naturalmente, e olhos castanhos profundos que pareciam penetrar diretamente até o centro da minha alma corrupta de ladrão surpreendido em pleno ato criminoso vergonhoso. Vestia uma simples camiseta azul de pijama e calças esportivas cinzentas confortáveis para dormir tranquilamente.
Não parecia nem um pouco assustado por encontrar um estranho adulto desconhecido roubando as joias da sua mãe no meio da noite escura e ameaçadora. Não gritou pedindo ajuda desesperadamente, como qualquer adolescente normal faria instintivamente nessa situação perigosa e aterrorizante. Apenas me olhava com uma expressão de calma absoluta, sobrenatural, que me desconcertou completamente, mais do que qualquer grito histérico possível teria conseguido fazer efetivamente. Eu soltei a bolsa de joias roubadas, que caiu no chão acarpetado com um ruído surdo abafado enquanto levantava as mãos instintivamente em sinal de rendição involuntária diante do meu inesperado captor juvenil desconcertante. O adolescente deu 2 passos em frente, entrando completamente no quarto, sem desviar os seus olhos penetrantes dos meus, aterrorizados, culpados e envergonhados. Então falou com uma voz suave, mas firme, que ressoou no quarto silencioso como sinos de igreja antiga chamando para a missa dominical, obrigatória para os fiéis devotos. Olá, Roberto. Eu estava à tua espera esta noite há vários dias. Já, irmão, irmã. Quando ouvi o meu nome sair dos lábios daquele adolescente desconhecido que supostamente nunca me tinha visto antes na sua vida inteira, senti que o chão desaparecia sob os meus pés trêmulos de criminoso surpreendido, descoberto, humilhado publicamente. O meu coração parou de bater por um segundo eterno, interminável, de choque absoluto, total, paralisante. Era impossível que soubesse o meu nome verdadeiro, porque eu nunca tinha tido nenhum contato prévio com esta família rica e elegante italiana. Nunca tinha falado com ninguém deste bairro exclusivo, caro, inacessível para gente humilde e trabalhadora como eu normalmente era antes de me tornar um ladrão desesperado naquela noite fatídica e transformadora. Mas aquele menino de 14 anos olhava-me como se me conhecesse intimamente desde sempre, eternamente, como se estivesse esperando este encontro exato durante muito tempo, pacientemente, preparando-se mentalmente e espiritualmente para o momento preciso e inevitável. Como sabes o meu nome? Consegui sussurrar com a voz completamente quebrada pelo terror absoluto que paralisava cada músculo do meu corpo trêmulo de criminoso descoberto e humilhado. O adolescente sorriu suavemente, um sorriso cheio de compaixão pura que não fazia nenhum sentido naquela situação onde ele deveria estar aterrorizado gritando e pedindo ajuda policial imediata. Deu outro passo em minha direção com a confiança tranquila de alguém que controla completamente a situação a partir de uma posição de poder invisível e incompreensível para a minha mente racional limitada. Sei muitas coisas sobre ti, Roberto Mendes. Disse com aquela voz serena que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que um simples adolescente de 14 anos qualquer, normal e corrente. Sei que nasceu em Buenos Aires há 34 anos exatamente. Nota: o texto diz 54 no início e 34 aqui, mantendo a fidelidade ao áudio-texto original. Sei que a tua esposa Helena está morrendo de câncer de pâncreas neste momento, enquanto tu estás aqui roubando joias que não vão salvá-la de nenhuma maneira realmente efetiva. Sei que vendeste as tuas alianças de casamento na semana passada e que choraste a noite toda depois de o fazer, sentindo-te o pior marido do mundo inteiro. Cada palavra que pronunciava era como um martelo golpeando diretamente o meu peito, destroçando-o completamente em 1000 pedaços irreparáveis. As minhas pernas finalmente cederam sob o peso do impossível que estava presenciando naquela noite. Caí de joelhos sobre o tapete macio do quarto alheio, enquanto as lágrimas começavam a brotar dos meus olhos, sem nenhum controle possível da minha parte consciente e voluntária. Quem és tu? Solucei olhando-o de baixo com olhos completamente esbugalhados de choque traumático, profundo e irreversível. Como pode saber tudo isso sobre a minha vida privada, secreta e pessoal? O adolescente ajoelhou-se à minha frente, colocando-se ao meu mesmo nível visual, com um gesto de humildade extraordinária que me desconcertou ainda mais profundamente, se isso fosse humanamente possível. Os seus olhos castanhos brilhavam com uma luz estranha que não provinha de nenhuma fonte visível no quarto escuro noturno. Chamo-me Carlo, disse simplesmente sem nenhuma pretensão grandiosa ou exagerada. Carlo Acutis. E Deus mostrou-me que virias esta noite exatamente a esta hora precisa, determinada há muito tempo atrás. Acordou-me há 2 horas para que estivesse preparado mentalmente e espiritualmente para te receber adequadamente com amor compassivo cristão. Eu negava com a cabeça repetidamente, sem poder processar logicamente nada do que estava ouvindo sair da sua boca juvenil. Isso é impossível, balbuciei entre soluços descontrolados e vergonhosos de homem adulto derrotado completamente. Deus não existe realmente. É um conto inventado para controlar as pessoas ignorantes, supersticiosas e irracionais. Eu deixei de acreditar nessas fantasias infantis há muitos anos, quando era apenas um adolescente como tu agora. Carlo não pareceu nem um pouco ofendido pelas minhas palavras ateias, agressivas e defensivas desesperadas.
Simplesmente assentiu com compreensão genuína e paciente, como se tivesse ouvido esse mesmo argumento milhares de vezes anteriormente de outras pessoas igualmente perdidas espiritualmente, como eu mesmo estava naquele momento escuro da minha vida miserável. Entendo por que pensas assim, Roberto, respondeu com ternura infinita maternal, quase sobrenatural. Sofreste muito na tua vida. Viste coisas terríveis, injustas e inexplicáveis. É natural que um homem que sofre tanto questione a existência de um Deus amoroso, bondoso e todo-poderoso, supostamente benevolente. Sentou-se completamente no chão à minha frente, cruzando as pernas como se estivéssemos tendo uma conversa casual entre amigos íntimos de toda a vida. Mas esta noite vais descobrir algo importante, transcendental e transformador. Deus nunca te abandonou jamais, nem um só segundo. Como podes falar de Deus quando a minha esposa está morrendo? Gritei com raiva repentina e explosiva, que surpreendeu até a mim mesmo pela sua intensidade descontrolada e verbalmente violenta. Onde está o teu Deus misericordioso e bondoso quando a Helena vomita sangue todas as noites sofrendo dor insuportável e inumana, enquanto eu não posso fazer absolutamente nada para ajudá-la efetivamente? As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto sujo de criminoso fracassado, patético, lamentável e miserável. Se Deus existisse realmente de verdade, não permitiria que uma mulher inocente e boa sofresse assim tão cruelmente, sem nenhuma razão justa, compreensível e lógica. Carlo ouviu a minha explosão emocional sem me interromper nem uma única vez pacientemente. Quando terminei de gritar desabafando anos de dor acumulada reprimida, ele estendeu a mão e colocou-a suavemente sobre o meu ombro trêmulo com gentileza extraordinária e reconfortante. O seu toque era quente, estranhamente reconfortante e curador, apesar de vir de um adolescente desconhecido que deveria ser a minha vítima naquela noite escura, criminosa e vergonhosa. Roberto, disse, olhando-me diretamente nos olhos com intensidade penetrante e profunda. A Helena não vai morrer de câncer. As suas palavras atravessaram o meu cérebro confuso como um relâmpago elétrico instantâneo, fulminante e paralisante. O que disseste? Sussurrei sem fôlego, apenas audivelmente, quase inaudivelmente. Carlo repetiu com clareza absoluta e perfeita cada sílaba pronunciada. A tua esposa Helena não vai morrer deste câncer. Deus mostrou-me isso claramente há 3 noites enquanto eu orava no meu quarto durante a madrugada silenciosa. Vi o rosto dela claramente definido. Vi o seu sofrimento atual terrível e doloroso. Mas também vi algo mais importante, transcendental, esperançoso e maravilhoso. Vi-a sã, completamente curada, caminhando de mãos dadas contigo por uma praia linda, luminosa e brilhante, rindo feliz com o vento movendo o seu cabelo preto, recuperado e saudável outra vez. Eu queria acreditar nele desesperadamente, com todo o meu coração destroçado e partido em 1000 pedaços irreparáveis. Queria agarrar-me às suas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira flutuante no meio do oceano tempestuoso, infinito e ameaçador. Mas a minha mente racional, cética, ateia e treinada cientificamente resistia furiosamente a aceitar o que estava ouvindo como verdade possível, real, concreta e tangível. Isso é apenas um sonho, disse negando com a cabeça repetidamente e teimosamente. Os sonhos não preveem o futuro realmente de maneira confiável. Carlo sorriu pacientemente como um mestre antigo, sábio e experiente que ensina um estudante particularmente teimoso, obstinado, difícil e lento a te aprender. Não foi um sonho comum e ordinário, Roberto. Foi uma visão enviada diretamente por Deus Todo-Poderoso e Onisciente especificamente. Posso distinguir claramente e perfeitamente a diferença entre ambas as experiências, porque as tive muitas vezes anteriormente durante os meus anos de vida curta e intensa. Levantou-se do chão graciosamente com movimentos fluidos e elegantes e estendeu a mão para mim, oferecendo-me ajuda para me levantar também do chão, onde continuava ajoelhado e completamente derrotado. Mas há algo que precisas fazer primeiro antes que o milagre possa manifestar-se completamente na tua vida matrimonial. Continuou enquanto eu segurava a sua mão juvenil surpreendentemente forte e me punha de pé cambaleando instavelmente. Precisas deixar de procurar a solução nos lugares errados, completamente errados. O dinheiro roubado não vai salvar a Helena de nenhuma maneira efetiva, real e duradoura. Só a fé genuína, autêntica e verdadeira, e a graça divina todo-poderosa podem fazê-lo milagrosamente. O que queres que eu faça então? Perguntei com voz derrotada e completamente resignada de um homem que perdeu toda a esperança própria, pessoal e individual. Não tenho dinheiro suficiente para os tratamentos médicos caros necessários. Não tenho família que me ajude financeiramente.
Não tenho absolutamente nada, exceto o desespero infinito e uma faca enferrujada e barata no meu bolso vergonhoso de criminoso fracassado e patético. Carlo caminhou até a janela do quarto e olhou para fora contemplando as estrelas brilhantes que decoravam o céu noturno e escuro de Milão, naquela madrugada transformadora. Amanhã, disse sem se virar para me olhar ainda, contemplando o cosmos infinito e misterioso. Quero que venhas à Igreja Santa Maria Segreta às 6 da tarde, exatamente, pontualmente, sem falta. Há uma missa especial, e depois haverá adoração eucarística até às 9 da noite. Quero que te ajoelhes em frente ao Santíssimo Sacramento exposto e fales com Jesus diretamente, pessoalmente e intimamente. Conta-lhe tudo o que sentes honestamente, sinceramente e sem filtros. A tua dor terrível e insuportável. O teu medo paralisante e constante. O teu desespero infinito e sufocante. Ele ouve sempre atentamente cada palavra pronunciada ou pensada. Não entro numa igreja há mais de 15 anos completos. Confessei envergonhado olhando para o chão acarpetado, incapaz de sustentar o seu olhar penetrante e profundo. Não sei como rezar corretamente, apropriadamente. Não conheço as orações formais tradicionais católicas estabelecidas. Provavelmente Deus nem sequer quereria ouvir alguém como eu, que viveu tão afastado dele durante tanto tempo considerável. Carlo finalmente virou-se para me olhar com aqueles olhos castanhos que pareciam conter galáxias inteiras de sabedoria divina infinita e incompreensível. Deus não quer orações perfeitas, formais e memorizadas roboticamente, disse aproximando-se novamente de mim com passos suaves e silenciosos. Ele quer o teu coração sincero, autêntico e verdadeiro, partido e tudo como está atualmente. As orações mais poderosas e efetivas que já ouvi na minha vida vêm de pessoas que nem sequer sabem que estão rezando realmente. Vêm de mães desesperadas, chorando pelos seus filhos gravemente doentes, de pais trabalhadores esgotados pedindo forças para continuar em frente mais um dia difícil, de maridos aterrorizados que fariam qualquer coisa para salvar a mulher que amam incondicional e profundamente. As suas palavras descreviam exatamente a minha situação pessoal, íntima e atual com precisão. Mas há algo mais importante que preciso dizer-te antes de ires embora da minha casa esta noite, continuou Carlo com um tom repentinamente mais sério, grave, urgente e preocupante. O caminho que tinhas escolhido esta noite, o caminho do crime, do desespero e do pecado mortal grave, não só não ia salvar a Helena de nenhuma maneira efetiva e real, como ia destruir-te completamente a ti mesmo, também simultaneamente e inevitavelmente. Caminhou até a penteadeira onde eu tinha deixado cair a bolsa cheia de joias roubadas vergonhosamente minutos antes, durante a nossa confrontação inicial surpreendente. Recolheu a bolsa do chão e segurou-a à minha frente, mostrando-me o seu conteúdo brilhante e valioso monetariamente. Se tivesses conseguido sair daqui com estas joias esta noite sem ser descoberto e apanhado, explicou com voz medida, calma e controlada. Teria-las vendido amanhã a algum comprador clandestino, criminoso e ilegal que te teria dado uma fração mínima do seu valor real e verdadeiro. Terias comprado remédios para a Helena que só teriam prolongado o seu sofrimento horrível mais alguns dias adicionais, sem curá-la real e definitivamente. Carlo deixou a bolsa de joias sobre a penteadeira com cuidado deliberado e intencional e continuou a sua explicação profética, reveladora e impactante. Mas isso não é o pior de tudo. A polícia italiana, eventual e inevitavelmente, teria rastreado as joias roubadas até ao comprador clandestino criminoso. Ele teria dado a tua descrição física para se salvar covarde e egoístamente. Teriam te prendido e encarcerado em menos de 2 semanas completas, e a Helena teria morrido sozinha, completamente abandonada na sua cama, enquanto tu estavas trancado numa cela de prisão fria, escura e suja, sem poder fazer absolutamente nada, exceto chorar impotentemente de culpa, remorso e arrependimento tardio e inútil. As minhas pernas voltaram a falhar e a enfraquecer sob o peso esmagador das suas palavras proféticas e aterradoras. Apoiei-me contra a parede do quarto para não cair estatelado no chão outra vez pateticamente. Como podes saber tudo isso? Perguntei com voz trêmula e fraca. Como podes ver o futuro com tanta clareza e precisão exata e perfeita? Carlo olhou-me com infinita compaixão amorosa, genuína, sincera, autêntica e verdadeira. Não vejo o futuro por mim mesmo com as minhas próprias capacidades limitadas humanas. Explicou humilde e simplesmente. Deus mostra-me coisas específicas e determinadas quando Ele decide fazê-lo segundo a sua vontade soberana e perfeita. Não sei por que me escolheu para este dom particular, especial e extraordinário. Só sei que devo usá-lo para ajudar as pessoas perdidas, desesperadas e sofredoras como tu.
Nesta noite escura e transformadora, aproximou-se de mim novamente e tomou as minhas mãos trêmulas e suadas de criminoso arrependido entre as suas pequenas, mas firmes e surpreendentemente fortes. Roberto, Deus ama-te profunda, infinita e incondicionalmente. Amou-te quando eras uma criança inocente em Buenos Aires, correndo pelas ruas e brincando feliz e despreocupadamente. Amou-te quando te casaste com Helena, prometendo amá-la na saúde e na doença fielmente. Amou-te até mesmo há uma hora, quando entraste por aquela janela com uma faca no bolso e ódio no coração endurecido, fechado e amargurado. E ama-te agora mesmo, neste preciso e exato instante, enquanto choras à frente de um adolescente que acaba de te mostrar que os milagres existem verdadeira e realmente. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem qualquer controle possível, enquanto ouvia palavras que a minha alma faminta e sedenta precisava desesperadamente ouvir há muitos anos longos, dolorosos e solitários. Quero acreditar. Solucei finalmente, rendendo todas as minhas defesas intelectuais, racionais, céticas e ateias. Quero acreditar que a Helena pode salvar-se milagrosamente. Quero acreditar que existe um Deus que se preocupa real e genuinamente conosco, os insignificantes seres humanos sofredores, mortais e limitados. Mas tenho tanto medo terrível e paralisante de acreditar e depois ser decepcionado devastadora e cruelmente outra vez. Carlo assentiu compreensiva e sabiamente, como se conhecesse intimamente esse medo específico e pessoal meu desde sempre e eternamente. A fé não elimina mágica e instantaneamente o medo humano natural e compreensível, disse suave e reconfortantemente. A fé é escolher confiar apesar do medo persistente e ainda presente. É dar um passo em frente na escuridão, acreditando firmemente que o chão estará lá, esperando-te e sustentando-te, quando o teu pé descer finalmente e confiantemente. Tirou algo do bolso e colocou-o na minha mão aberta e estendida receptivamente. Era um terço simples, de contas de madeira escura, gastas e desgastadas pelo uso frequente, constante e devoto. Este terço tem estado comigo desde a minha primeira comunhão sagrada, explicou Carlo acariciando o objeto religioso com amor visível e evidente nos seus olhos brilhantes. Rezei milhares de ave-marias e pais nossos com ele durante anos da minha vida curta e intensa. Agora quero que o tenhas como presente especial, significativo, simbólico e importante. Cada vez que sentires medo, desespero ou dúvida, segura-o nas tuas mãos e lembra-te desta noite extraordinária. Lembra-te que Deus enviou um adolescente para te interceptar no teu caminho para a destruição total e completa. Lembra-te que há poder real e verdadeiro na oração sincera. Eu olhava para o terço na minha palma aberta como se fosse o objeto mais valioso e precioso do universo inteiro e infinito. Num certo sentido muito real, profundo e verdadeiro, ele era absoluta e definitivamente. Amanhã às 6, repeti memorizando a sua instrução específica, concreta e clara. Igreja Santa Maria Segreta. Carlos sorriu largamente, mostrando uma alegria genuína, autêntica, radiante e luminosa. Mais uma coisa antes de ires embora da minha casa esta noite, transformado, renovado e esperançoso, disse Carlo, acompanhando-me até a porta do quarto para me escoltar até a saída do seu lar. Quando a Helena for curada milagrosamente e completamente, e vai ser curada definitivamente sem nenhuma dúvida possível, quero que faças algo importante, transcendental e significativo por mim pessoalmente. Paramo-nos no corredor escuro e silencioso da casa elegante que eu tinha tentado roubar vergonhosa e criminalmente horas antes. O que especificamente? Perguntei intrigado, curiosa e ansiosamente. Quero que contes esta história algum dia no futuro, eventualmente quando for o momento apropriado e correto, respondeu, olhando-me com intensidade profunda, penetrante e significativa. Não agora, imediatamente. Espera anos se for necessário pacientemente. Mas quando sentires claramente que chegou o momento indicado e preciso, conta ao mundo inteiro o que aconteceu aqui nesta noite extraordinária e milagrosa. Conta que Deus continua agindo e intervindo nas vidas humanas comuns, ordinárias e correntes. Conta que os milagres são reais, verdadeiros e possíveis ainda hoje, atualmente, no mundo moderno, cético, materialista e incrédulo. Passaram-se 20 anos desde aquela noite de agosto que transformou completamente a minha vida inteira para sempre e eternamente. A Helena foi curada milagrosa e completamente tal como o Carlo predisse, profetizou e prometeu. Os médicos italianos não puderam explicar científica e racionalmente o desaparecimento total e completo do tumor pancreático agressivo e terminal. Usaram palavras técnicas e complicadas como remissão espontânea inexplicável para descrever algo que eu sabia perfeita e claramente. Era intervenção divina pura e direta.
Carlo Acutis morreu de leucemia apenas 1 ano depois do nosso encontro noturno transformador, mas antes de partir, visitou-me uma última vez no hospital onde agonizava santamente. Disse-me: Roberto, o meu trabalho aqui terminou, mas o teu apenas começa agora. Hoje, a minha esposa e eu dirigimos um refeitório comunitário para pessoas necessitadas e desamparadas nos arredores de Milão. Alimentamos centenas de almas famintas todas as semanas, incansável e devotamente, e todas as noites antes de dormir. Pego no terço gasto e desgastado que o Carlo me deu naquela madrugada, há 2 décadas, e rezo por todas as pessoas desesperadas do mundo, especialmente por aquelas que, como eu, uma vez perderam completamente a esperança. Porque se Deus pode salvar um ladrão arrependido na escuridão da noite, pode salvar qualquer um absolutamente, sem exceção possível. Irmão, irmã, Carlo Acutis salvou a minha vida naquela noite. Agora é santo, canonizado oficialmente, e a sua intercessão celestial continua operando milagres extraordinários neste mundo que tanto precisa deles desesperada e urgentemente.